Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Gente, você tá ouvindo aí um barulhinho de criança? Você vai conhecer, é o Judá. Eu te convido a conhecer a história do Judá. Ele tem apenas 4 anos, tá ouvindo? É o Judá. Ele tem autismo moderado e a família arrecada recursos para um tratamento com células-tronco no Panamá, que custa cerca de R$250 mil. E eu recebo o pai do Judá, Tiago Ferraz, que está com o Judá aqui. Sim. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia, telespectadores. E o Judá está muito à vontade, porque ótimo. ele está falando, ele está aqui brincando, se divertindo. Aí, ó, já Até deitou, deitou. tá à vontade. É isso mesmo. Eu quero até que filme a mamãe do Judá, Isso. que é a Silvana, que está com o Davi Isso. no colo, porque ficar todo mundo aqui ia ficar um pouquinho agitado com todas as crianças aqui, então a mamãe tá ali com o Davi. Obrigada, querida. E eu quero conversar com você, Tiago. Conta pra gente, o Judá tem 4 anos. Isso. Quanto tempo, como que foi que vocês descobriram que o Judá tinha autismo? Então, quando o Judá estava com uns... para fazer 2 anos, ele já estava até falando algumas palavrinhas, sabe assim, falava papai, ele falava mamãe, titia, né? E quando ele fez 2 anos, parece que ele parou de falar. Então ele tinha um desenvolvimento ele começou normal, natural. Isso. Ele começou a desenvolver, só que aí a gente viu que, de repente, ele parou, assim, e a Silvana começou a achar estranho. Eu costumo dizer, né, que na comunidade do autismo, assim, é bem comum isso, que eu sou o pai típico, né? No começo eu não acreditava, eu olhava assim, não tem nada a ver, o médico, os pediatras... Tá viajando na maionese. Tá viajando, exatamente. E aí a gente acabou que fomos convencidos a levá-lo numa neuropediatra, e a neuropediatra também olhou e falou que para poder estar no aspecto do autismo, que o autismo ele é uma síndrome que é um transtorno do espectro autista e é um espectro. Ele tem que ter dificuldade de socialização, ele tem que ter dificuldade na fala e também tem que ter maneirismos. E o Judá, naquela ocasião, ele estava só com um atraso na fala. Tá dando Pode deixar, deixa, ele tá se divertindo, ele tá se vendo na televisão. Ele ama os livros, ama o celular. Deixa ele ficar à vontade. E aí a neuropediatra falou assim, olha, ele tem atraso na fala, então vamos tratar o atraso na fala. E aí começamos a fazer um tratamento com o fonoaudiólogo. E somente 1 ano depois que a gente estava nesse tratamento fonoaudiólogo, que viu que ele começou a ter, sim, a dificuldade de socialização e também alguns maneirismos, que a gente acabou recebendo o diagnóstico, né, que ele tinha autismo. O que, no nosso caso, né, porque existem algumas histórias que o pessoal fala assim, quando recebe o diagnóstico, os pais entram em luto. Nós não tivemos Isso que eu queria saber. Nós não tivemos... Tinha algum caso de autismo na família, Tiago? Não tinha nenhum caso. Agora, somente um tio da minha esposa, que ele tem alguns traços, né? Mas ele é totalmente funcional, ele consegue se relacionar muito bem. Senta aqui, filhote. Aí, o que aconteceu? Quando a gente recebeu o diagnóstico, foi mais um norte pra gente. Porque com o diagnóstico, a gente conseguia ter vaga na rede pública, de escola. Olha. A gente conseguiu ter... Né, foi uma solução, né, porque a gente ficou assim, atirando para todos os lados para ver o que poderia fazer para poder ajudar, para poder tratá-lo. E aí, acabou que com um diagnóstico, a gente conseguiu ter um apoio do plano de saúde para poder aceitar profissionais. O profissional, assim, específico da área do autismo, eu não tinha uma justificativa para poder tratar ele com um médico específico, com uma terapeuta ocupacional específica, ou uma fonoaudióloga específica, porque não tinha um diagnóstico. Então, com o diagnóstico, acabou que deu esse norte para a gente conseguiu ter como tratá-lo melhor, e aí a gente começou a fazer terapia ocupacional, começamos a fazer a fonoaudióloga, aí ele fez, né, musicoterapia, e aí sim nós vamos tratando também o tratamento biomédico, né, de que a gente faz uma dieta especial para ele, né, então... Entendi, eu queria que você falasse um pouquinho. Existem níveis, qual seria o nível de autismo que o Judá tem? Existem níveis de autismo, sim, e o nível do Judá ele é considerado um nível moderado, né? Ele não é grave, ele não tem um autismo grave, né? Mas ele é considerado moderado. Ele é considerado moderado.
Não. Gente, a gente quer para inserir no nosso bate-papo, para ficar muito mais rico, para a gente entender muito mais sobre o assunto. Eu tenho aqui a doutora Camila Milagres, médica ortomolecular. Muito bom dia, que bom que você chegou, doutora. Pois é, depois de Programa muita Minha Vida é dificuldade. assim, é aquela correria e que bom. Eu queria que a senhora explicasse pra gente, eu perguntei sobre, né, o nível de autismo. Quais os níveis de autismo que existem, doutora? Bom, Se é que a gente pode dizer assim. Ela vai poder, inclusive, desculpa, rapidinho, ela vai poder explicar até melhor o que eu falei sobre a situação de tratamento de biomédico e a dieta, mas claro. porque ela é a médica do Judá. Ela é a médica do Judá. Isso. Então, na verdade, a gente tem os níveis de autismo sim, mas ao contrário do que a gente imagina, o nível de autismo autista de alto grau é o autista de alto grau de funcionamento, então ele é o melhor autista que tem. Enquanto o autismo de baixo grau é aquele com deficiência intelectual. Entendi. Então, quando a gente fala de autismo de alto grau, fica parecendo que a criança é mais grave. Não. A gente pelo contrário, essa criança ela é muito mais funcional do que o autismo de baixo grau. Dentro do autismo existe também Quais as características do autista de alto grau? Então, normalmente ele tem um comportamento rígido, inflexível. Crianças menores podem ter birras muito sérias. A gente chama de meltdowns, que são colapsos nervosos mesmo, em que eles entram num processo de estresse e não lembram nem mais por onde que eles entraram e não voltam. Então, às vezes, essas birras escalam por 1, 2 horas em sequência. Entendi. Então, mas dentro do alto grau, a gente tem também a síndrome de Asperger, que é um autismo de altíssimo grau de funcionamento, que normalmente cursa sem nem atraso de fala, mas que é caracterizado por essa inflexibilidade de pensamento, por uma falta de empatia com os outros às vezes, mas isso não é sempre, com também dificuldade de socialização, dificuldade de iniciar a interação social. Certo. Como que você caracterizaria o Judá? O Judá hoje, ele está classificado como um autista de funcionamento padrão, grau moderado, já caminhando para talvez um grau mais leve. Certo, deixa ele ficar à vontade. Vai, vamos começar. Deixa ele dar uma volta no cenário aí. Seria um padrão mais leve. Caminhando, assim, ele hoje está no moderado, mas assim, indo para o leve. Certo. E fala pra mim quais as características. O Judá, fala um pouquinho sobre a questão da alimentação, porque o Judá tem algumas alimentações, alguns alimentos que não são legais para ele. O glúten parece que agita ele. Fala um pouquinho sobre isso e a questão do autismo. Eu não sabia que existia essa correlação, se isso é só com o autismo ou com qualquer pessoa também. É melhor ela falar. Pois é. No autismo isso é bem marcado. Essa história desse tratamento que começa pelo intestino, ela começou nos Estados Unidos mais ou menos em 1950, quando um pai de autista, ainda nessa época ainda existia uma teoria psicogênica do autismo, que o autismo seria decorrente da mãe, que era fria demais para dar atenção para o filho, e por isso ele ficava desse jeito. Olha! E esse pai teve um filho e ele se negou a acreditar nessa teoria, porque acreditava que a esposa era muito, muito boa e que não tinha nada de... Ele tá se divertindo com um telão de LED, gente. Deixa ele aproveitar. E que não tinha nada de fria na mãe, então que tinha que ter algum outro problema. Então ele se juntou com outros pais e eles começaram a perceber que todo autista tinha algum problema e alguma desordem no sistema gastrointestinal. Entendi. E isso foram fazendo reuniões, isso foi virando um protocolo, que hoje é o protocolo que chama DAN, que é Deficit de Autismo Now, que mudou o paradigma do tratamento do autismo de uma desordem totalmente neuropsicológica e para uma desordem biológica, que também afeta o cérebro, mas que é uma desordem do corpo inteiro e que principalmente passa pelo intestino. Então, fazer uma dieta específica para o autista é uma coisa que hoje a gente tem tido muito tratamento, muito sucesso nesse tratamento, sabe? E aí eu queria que você contasse um pouquinho também, Thiago, até da camisa, né? Contando da situação hoje também financeira de vocês, das dificuldades, para as pessoas entenderem, né? Como elas podem ajudar também com isso. Então, quando surgiu toda essa situação, né, a Silvana, minha esposa, inclusive, eu tenho que dar todo o mérito para ela, porque ela correu muito atrás.
né? Ela foi descobrindo, assim, descobriu o tratamento biomédico, ela descobriu a dieta, descobriu... Porque eu não sabia de nada, até muita coisa eu até segurava, acho que não precisa fazer por essa área, porque tudo é muito caro, porque muita coisa, alguns médicos não acreditam nisso, a Camila tá aqui para não deixar eu falar mentira. Tem médico que não acredita nisso, que a alimentação possa mudar alguma coisa. Como ela falou, foram os pais que se juntaram. E aí, o que aconteceu? Hoje eu posso comprovar isso, o Judá, ele é outra criança depois da dieta. Quando cortou o glúten, cortou a lactose, né, ele acalmou muito mais. Açúcar também. Açúcar agita demais. O açúcar não é tão grave quanto o glúten, né? Só que quando ele come alguma coisa com açúcar, ele agita muito mais. E aí, então, assim, fez muita diferença. Agora, se você for em qualquer supermercado, se for verificar qualquer produto que não tem glúten, não tem lactose, o preço às vezes 3, 4, 5 vezes mais caro que o normal. Vou dar um exemplo, assim, um pacote de pão, né, de forma, você paga R$2, R$3 no comum, é R$18 no sem glúten. Então, 18 reais. Então, assim, acaba que realmente o orçamento ficou bem mais puxado, né? E assim, a gente, quando olhamos a situação, a gente não olhou isso como um problema, a gente olhou isso, poxa, é um desafio, né? E aí foi quando a Silvana teve a ideia e a gente movimentou para criar o projeto Por Uma Causa Azul, que a gente tem um Instagram, a gente tem também uma página no Facebook. O projeto inicial, e é o que ele é até hoje, é exatamente para poder trazer informação, trazer esclarecimento com relação ao autismo, o que muita gente não tem. Eu mesmo não tinha essa informação que eu tenho hoje. Entendi. Então a gente começou a divulgar, a mostrar, e com isso a gente começou a produzir essas camisetas, que são a camisa Por Uma Causa Azul, esse aqui é o símbolo do autismo, né? E aí, qual que foi a ideia? A venda dessas camisetas, toda a renda arrecadada é 100% voltada para o tratamento de uma criança com autismo. Entendi. Que é o Judá, né? Então, toda a renda vai para o tratamento com ele, para ele, porque, assim, sendo bem sincero, assim, não é fácil, né? Eu tenho um gasto, assim, médio com o Judá, exclusivamente para dieta, exclusivamente com tratamento biomédico e com as terapias e tudo mais, com cerca de R$5.000 por mês. Só com ele, né? Então, assim, a venda das camisas ajuda muito a gente, né, para poder cuidar do tratamento, e ele tem melhorado muito, assim. Quem viu o Judá um tempo atrás e vê o Judá hoje, ele interage muito mais, não tem ainda uma conversa funcional, mas ele fala, ele avisa quando está com fome. Tipo, uma criança com 4 anos que ainda não fala funcionalmente, não usa fralda mais. Então isso aí é uma vitória pra gente, né, de conseguir. Né? Então, tudo isso foi através de tratamento tanto biomédico quanto tratamento, né, de intervenção nas terapias. E tudo isso custa muito dinheiro, né? Mas, assim, a gente faz tudo. A gente não chegou a dizer, é um problema e agora vamos sentar e chorar. Não. A gente criamos o projeto, a gente começou a vender as camisas para poder chegar assim, como é que nós vamos fazer? Não vamos vender as camisas, e tem dado certo, graças a Deus, né? Eu costumo dizer que eu às vezes só sinto falta de dinheiro, porque de comida, eu não sinto falta mais nada na minha vida. Deus não deixa faltar nada. E eu queria até perguntar para a doutora, autismo tem cura? Pois essa é uma pergunta bem difícil de responder. Eu não acredito em cura, mas eu acredito em melhora muito importante dos déficits, a ponto de transformar a criança numa criança muito funcional, em que os sintomas do autismo são praticamente imperceptíveis. Mas, com certeza, alguns traços de personalidade podem ficar mesmo com todo o tratamento. Mas eu consigo pegar uma criança que fala pouco, que tem pouca funcionalidade, e transformar ela numa criança funcional, que consegue acompanhar uma escola, fazer uma faculdade. Isso para mim já é um grande ganho. Mas chamar isso de cura é uma coisa bem complicada. Mas eu queria que vocês falassem para a gente encerrar sobre esse tratamento com as células-tronco no Panamá, para que as pessoas possam estar ajudando. Os benefícios desse tratamento, como que funciona, né? O curso, o que precisaria, quantas vezes ir lá, como que funciona isso? Quando isso tem algumas imagens de vocês, da família. A gente montou até um vídeo, né, do Judá para fazer essa campanha exclusiva para a viagem no Panamá. Porque o que aconteceu? A gente assim, tem os gastos com o tratamento atual dele, né? E quando surgiu essa ideia do tratamento no Panamá, a gente viu que, assim, não tem como mexer no orçamento hoje, né, para a gente poder levar ele para o Panamá. Né? Então as pessoas, vamos fazer uma campanha, porque hoje os gastos são muito altos para a terapia atual, que é porque a gente está fazendo, que está tornando ajudar muito melhor. Mas o tratamento no Panamá, até a gente não usa a palavra de cura, mas a gente usa a palavra de recuperação, né, doutora? Sim. Que crianças são recuperadas através do tratamento com células-tronco do Panamá. A doutora vai poder explicar melhor, só que o entendimento que nós temos é que
as células-tronco, elas conseguem, né, quando entra no organismo, elas verificam aonde que tem um problema e ela consegue se transformar na célula necessária que está faltando ali no corpo dele. E hoje, o tratamento com células-tronco é um tratamento experimental, é um tratamento que ainda está em testes, né? É um tratamento que ainda não é conhecido por a ordem dos médicos e também planos de saúde não cobrem exatamente por ser um tratamento experimental. Entendi. Só que a realidade é que as crianças que nós conhecemos que fizeram o tratamento melhoraram. Muito, assim, existem casos que a gente conhece a família, não pessoalmente, mas assim, tivemos contato pela internet, que são de outros países, de pais e mães que contam que o filho ele recuperou totalmente, uma recuperação total, né? Ficam uns traços ainda, mas a criança é totalmente funcional. Entendi. Né? Comparando, né? Sim, fica funcional. E assim, a melhora eu aprendi uma vez... significativo. Algo que eu aprendi, assim, que... Eu pensei, mas é um negócio muito experimental, como é que você vai testar? Não tenho certeza. Eu ouvi uma vez isso e eu guardei pra mim, né? Que, tipo, é muito tratamento experimental. Só que para você comprovar cientificamente, às vezes é 25, 30 anos e eu não tenho todo esse tempo para esperar. Meu filho tem 4 anos, eu não vou esperar ele ficar grande e para poder tentar uma coisa que depois eu podia... Poxa, lá atrás já está dando certo. Entendi. Já está funcionando hoje. Né? Então a gente quer tentar, a gente quer ir levá-lo para o Panamá para poder fazer as infusões, né? E eu creio que isso vai ser um grande salto assim, no desenvolvimento do Judá. Gente, eu quero agradecer demais vocês, né? A gente que que o agradece. Senhor continue abençoando. E assim, para a gente fechar, queria que você olhasse para essa câmera e fizesse assim um convite para as pessoas que nos assistem, para que elas possam, né, ajudar, possam ser um instrumento de Deus na vida do Judá. Amém. Gente, o Judá é meu filho e se você é pai, se é mãe, você sabe que a gente faz tudo pelos filhos, não é verdade? Então, assim, a gente está com essa oportunidade de fazer um tratamento para o Judá que não é barato, como a gente falou assim, cada infusão cada ida no Panamá é cerca de 16 mil dólares, a gente precisa arrecadar 250 mil dólares e eu não tenho condições de levá-la, porque o gasto que eu tenho hoje com ele já toma tudo, né, praticamente o meu salário, né, e com a ajuda com as camisetas, mas eu sei que quando a gente tem, né, pessoas que a gente pode contar, como tem gente que está ajudando muita gente, eu queria te convidar a fazer parte desse povo todo que está nos ajudando a dar um salto no desenvolvimento do Judá. Eu creio que o Judá, eu creio muito na recuperação do Judá. Agora, se vai ser de uma noite para o dia, ou se vai ser através dos tratamentos com o médico, com células-tronco, é Deus que sabe. Só que se Deus ele deu o conhecimento, deu a sabedoria para os médicos, o conhecimento para o estudo, né? Eu creio que Deus ele criou isso também. Deus já sabia que através das células-tronco teria recuperação de diversas doenças, não só do autismo. E hoje é uma oportunidade que a gente tem para poder levar o Judá e tentar esse tratamento, que eu creio que vai dar muito certo. Então eu quero te pedir a sua ajuda, porque eu realmente não tenho condições. Mas eu sei que se você se juntar comigo, a gente vai conseguir levar o Judá para o Panamá e ele vai recuperar, ele vai se tornar uma criança funcional para poder casar, Amém. Estudar, fazer faculdade e ter uma vida como você tem, como eu tenho. E vai ser um garoto de grande sucesso e um homem de Deus, em nome de Jesus, eu creio. Vamos fechar Amém. assim, orando então. Eu quero Amém. orar por vocês, Amém. pelo Judá. Amém. Pai, nós colocamos a vida do Judá diante do Senhor, coloco a vida do Tiago, a vida da Silvana, a vida do Davi, a vida da doutora Camila também, que está aqui sendo um instrumento para abençoar ali o Judá. Deus, que o Senhor venha estar movendo pessoas, inclinando corações em nome de Jesus, tocando onde precisa ser tocado, trazendo a provisão do Senhor, Pai. A provisão financeira, nós oramos abençoando já esse tratamento, já ministramos, Senhor, a bênção do Senhor sobre, Senhor, esse tratamento ali com as células-tronco. Deus, já ministramos a provisão financeira ali sobre a vida, Senhor, do teu filho, do Tiago. Nós abençoamos o Judá e tantos Judás que estão por aí, pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Que a graça do Senhor possa alcançar o coração dos pais, das famílias. Deus, trazer o refrigério, trazer a paz que somente o Senhor pode trazer. Em nome de Jesus. É a nossa oração. Amém. Quero agradecer. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.